Meu nome é Natânia, Natânia Nogueira, né? Vou encurtar um pouquinho meu nome, porque ele é bem comprido. E eu trabalho com história em quadrinhos como fonte de pesquisa, entre outras coisas. Eu também tenho formação em história regional, mas tanto meu mestrado quanto meu doutorado em história eu fiz utilizando história em quadrinhos como fonte. Não trabalho necessariamente, como é que eu vou explicar? As histórias em quadrinhos como o meu objeto, mas principalmente como minha fonte, para desenvolver pesquisas dentro de diversas áreas, principalmente da história das mulheres, da educação também. E aqui eu trouxe para vocês hoje uma pequena explanação sobre as histórias em quadrinhos, que o título dela é Narrativa, Imagem e Construção do Fato Histórico, das Histórias em Quadrinhos, Educar para Normatizar. Ao longo da exploração, eu vou trabalhar justamente isso, a questão da história, a questão da imagem, da forma como a história se constrói através da imagem e como os quadrinhos, enquanto um produto cultural, foi utilizado para educar e para normatizar. Então, a gente vai fazer um passeio nas histórias em quadrinhos, na educação e a gente vai falar um pouco também sobre pesquisa. Tá fazendo uma breve explanação sobre a questão dos quadrinhos como fonte. Eu não vou chegar direto no tema geral, porque eu acho importante que a gente entender por que a gente está falando de história em quadrinhos. Tá? Os quadrinhos são um produto da cultura material, portanto, um artefato cultural. Né? E esse artefato cultural, ele pode ser utilizado como fonte de pesquisa para várias áreas. E a história, eu acho que é a mais privilegiada dessas áreas. E não é uma coisa que eu estou falando, é uma coisa que vem sendo trabalhado desde a segunda metade do século XX, já começou a ter alguns nomes da historiografia, principalmente na França, e olha que a França ela sai na frente nesse ponto, né, propondo tanto uma história das histórias em quadrinhos, quanto uma história através dos quadrinhos também. E a gente tem destaque aí para dois historiadores que são muito conhecidos, que é o Michel Vauvel, que trabalha com imaginário, e ele utilizou no livro dele imagens e imaginários na história, quadrinhos, para poder trabalhar a questão do imaginário social e representações do mundo. Inclusive, trabalhar quadrinhos como representação foi uma das coisas que eu fiz durante o meu mestrado. Trabalhei quadrinhos na década de 40 e analisei as representações femininas nesses quadrinhos para falar um pouco sobre a questão da história da mulher naquele período, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, e a Michelle Perrault, que é muito conhecida pela questão da história das mulheres, que ela indica e cita num dos livros dela Becassine, né, que é uma personagem das histórias em quadrinhos francesa, criada em 1905, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, e a Michelle Perrault, a gente pode ver um quadro da Becassine, ela fala da Becassine como uma representação da mulher camponesa, da própria mulher da Bretanha, no início do século. Ela encontra na Becassine uma série de dados que podem ser utilizados para poder trabalhar essas mulheres, as mulheres camponesas, que são mulheres excluídas, que não encontram um lugar na história, pelo menos não encontravam, tá? Becassine, ela se tornou uma das principais personagens de história em quadrinhos na França, e ela está presente no imaginário francês até hoje. Séries, filmes já foram feitos por ela, e ela é a garota propaganda da Bretanha também. Quem vai à Bretanha vai encontrar Becassine para todos os lados, né? E, acima de tudo, ela traz uma gama enorme de informações do período em que ela foi produzida. O Michel Vauvel utiliza vários quadrinhos contemporâneos para trabalhar a questão da representação social, e tanto ele quanto ela, eles abrem um leque de possibilidades para se trabalhar os quadrinhos enquanto fonte para a história em particular. Né? O Brasil, né, o Brasil, ele tem uma história com relação às histórias em quadrinhos. Eu poderia começar aqui com Angelo Agostini, que foi o pioneiro na produção de história em quadrinhos no século XIX. Segunda metade do século XIX, Angelo Agostini começou a produzir quadrinhos no Brasil, quando em outros lugares do mundo ainda eles não existiam. Né? Então ele é considerado um dos pioneiros, assim, mundiais, né? A gente tem ele como um dos pais das histórias em quadrinhos, como a gente conhece elas hoje. Né?
Mas o Brasil, além desse pioneirismo na produção de história e quadrinhos, a gente tem um pioneirismo na questão de abordar o quadrinho do ponto de vista cultural. No Brasil, em 1951, a gente teve em São Paulo a primeira exposição internacional de quadrinhos. É, essa exposição internacional de quadrinhos trouxe originais de quadrinhos principalmente dos Estados Unidos, que foi a grande indústria, né, que surgiu dentro dos quadrinhos no final do século XIX e que tornou, popularizou os quadrinhos como a gente conhece hoje, né? A gente tem os Estados Unidos aí na vanguarda disso. Podem não ter sido os primeiros a produzir quadrinhos, embora eles afirmem que sim, mas eles foram aqueles que transformaram os quadrinhos numa grande indústria. Essa primeira exposição internacional foi a primeira exposição internacional mesmo. Você vai ter aí reunido um espaço nobre em São Paulo, vários originais de quadrinhos vão ser trazidos aqui por um grupo de pessoas interessadas tanto em divulgar as histórias em quadrinhos, combater o preconceito contra elas, né, quanto assim, mostrar que os quadrinhos são uma arte também. Em 1970, a gente vai ter o primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. O MASP vai abrir tanto para uma exposição quanto para um encontro internacional, né? E a gente tem pessoas importantíssimas participando dele, pesquisadores brasileiros, com destaque pesquisadores da USP, até Humberto Eco veio participar. Humberto Eco já veio muitas vezes no Brasil para falar sobre quadrinhos. Ele tem um livro que se destaca muito, que é Integrados, no qual ele dedica uma boa parte para analisar a questão dos quadrinhos enquanto linguagem, né? E a gente tem, assim, dentro de toda essa esse entusiasmo que se encontra no Brasil para tanto trazer os quadrinhos para espaços nobres, culturais, para museus, então também para o espaço acadêmico. Nós somos pioneiros na pesquisa acadêmica também. Não se fala muito isso, a gente não olha muito para o nosso trabalho, mas dentre vários países do mundo, o Brasil está na frente nesse quesito. Inclusive, a nossa produção acadêmica a partir dos quadrinhos, tanto como fonte como objeto, ela é destaque. E se comparada de outras regiões, ela está muito na frente. Aqui tem uma imagem do primeiro Congresso Internacional de Quadrinhos do MASP, de 1970, né, que é tirado do livro do Moya, que foi do Álvaro Moya, que foi um dos idealizadores, tanto daquela exposição lá atrás, de 1951, quanto agora também, a gente vai estar ele engajado, foi um das pessoas mais engajadas dentro da produção, inclusive acadêmica. Ele tem vários livros sobre quadrinhos. Ele fez um livro que foi muito tempo a única referência sobre a história dos quadrinhos, tanto no Brasil quanto no exterior. Hoje a gente tem uma produção um pouco mais ampla, mas ele foi um dos pioneiros e ele tem um papel muito importante. O Brasil tem vários pioneiros, inclusive. A gente pode citar, por exemplo, a Sônia Lui tem mais de 50 anos de pesquisa na área dos quadrinhos, inclusive, principalmente na área, trabalhando com mangá. É uma pesquisadora que colaborou muito, colabora até hoje, tanto com a pesquisa acadêmica quanto com a divulgação científica, né, que é uma coisa importante, né? A gente tem que pensar sempre que nós não pesquisamos para nós pesquisamos para poder compartilhar com a sociedade. A divulgação científica, ela é muito importante nesse sentido. E aí eu passei uma explanação bem rápida aqui sobre a questão da importância que os quadrinhos têm ganhado como patrimônio, não como patrimônio e como objeto arquivístico. A gente tem hoje os quadrinhos reconhecidos como patrimônio cultural em alguns países, né? Vou citar, por exemplo, na Bélgica, em Bruxelas, os quadrinhos desde 2024 são considerados patrimônio cultural de Bruxelas. Bruxelas coloca os quadrinhos como parte da sua identidade enquanto cidade, faz parte da sua cultura, mesmo local, né? E quem um dia puder ir em Bruxelas vai perceber que isso é impossível de ser escondido. As paredes dos edifícios pintadas com personagens de quadrinhos, referência o tempo todo, né?
Você não tem como você andar em Bruxelas sem perceber que aquela é uma cidade dedicada às histórias em quadrinhos. A gente tem também arquivos que começaram a ser organizados para poder proteger o material, principalmente o material mais antigo, original, ou cópias de histórias em quadrinhos, de originais de quadrinhos, arquivos para quadrinhos. As pessoas podem, às vezes, confundir com gibitecas. Gibitecas são coleções de quadrinhos, como são uma biblioteca, uma coleção de livros. Mas os arquivos para quadrinhos, não. Eles têm uma função diferente. Eles estão ali para guardar, proteger aquele material passível de deteriorização, né? E eles também, eles estão ali abertos à pesquisa e produção científica, diferente daquilo que você encontra numa gibiteca, que é um espaço para leitura, de comunicação. No arquivo, não. O arquivo é um lugar de proteção de pesquisa. E a gente tem também os quadrinhos presentes em museus, exposições montadas sobre quadrinhos, com quadrinhos, né? A gente vai perceber, eu vou passar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. E a gente tem com destaque aqui, principalmente a França e a Bélgica. O Brasil, nesse ponto, não destaca, né? A gente não tem o pioneirismo nessa parte. A gente não tem um museu para quadrinhos, a gente não tem ainda um arquivo para quadrinhos, embora a Biblioteca Nacional ela tenha muitos, principalmente na hemeroteca, muitos exemplares de jornais e revistas que publicavam quadrinhos no século XIX e no século XX, que podem ser consultados livremente. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui dos quadrinhos em arquivos. Né? Você tem o arquivo de quadrinhos da Suécia, que é o maior da Europa. Esse arquivo, aqui a gente tem algumas imagens dele, ele foi feito para preservar a história dos quadrinhos na Suécia. Houve na Suécia, na década de 50 para 60, uma perseguição aos quadrinhos. E por conta dessa perseguição dos quadrinhos, houve uma mobilização da sociedade para se criar organismos que fizessem uma propaganda positiva dos quadrinhos. Os suecos gostam muito de quadrinhos. Para vocês terem ideia, você tem resenhas de quadrinhos, como se faz resenhas de filmes e de livros em horário nobre na TV sueca. Existe uma verba, existe recursos para quem quer produzir, quem quer publicar. E as editoras suecas, embora tenham um público muito limitado, porque o sueco é falado só na Suécia, elas atuam de uma forma muito intensa na produção e na divulgação dos quadrinhos suecos para o resto da Europa e para o resto do mundo também. A gente tem no Brasil já alguns autores que já foram publicados, né, e tiveram uma aceitação muito grande, porque a produção deles é uma produção muito boa, de forma geral. As pessoas acham que quadrinho é coisa para criança, mas na verdade a maior parte dos quadrinhos é feita para a leitura de adulto, falando de temas que interessam aos adultos e trabalhando questões que são sociais e políticas que são muito importantes, né, principalmente no mundo atual. Aí estão mostrando aqui algumas partes do arquivo sueco, que é um dos maiores que é o maior da Europa, perdão, o maior da Europa. Ele está sob a coordenação do Fredrik Stromberg, que é jornalista e pesquisador de quadrinhos especializado. Ele é quem organiza, coordena, gerencia esse arquivo que tem tanto quadrinhos suecos, começou para proteger a produção sueca, mas também começou a receber quadrinhos de outros países da Escandinávia e de outros países europeus, e acabou que o acervo ficou cada vez maior e mais amplo, e é uma grande referência para quem faz pesquisa naquela região ou fora dela mesmo, né? Nada impede que a gente pesquise também quadrinhos na Suécia e na França, em qualquer outro lugar. Inclusive, eu fiz a minha tese de doutorado trabalhando com quadrinhos na França. E eu tive acesso a todo o material digitalizado, né? Eu cheguei até aí à França, mas não por conta do material. O material eu consegui estando aqui no Brasil. Então, é uma das vantagens que a gente tem hoje de você ter o acesso digital a acervos, principalmente aqueles acervos de periódicos, né, que já estão passando por passaram já se tornaram um patrimônio, né, já se tornaram obras raras. E aqui é uma foto do arquivo de quadrinhos da Fundação das Ilhas Canárias, que trabalha com a promoção da narrativa em imagem. Né?
Essa foto ela foi enviada pelo Eduardo Serradilha, que é ele trabalha com relações exteriores para a Fundação. Ele é um dos divulgadores tanto dos quadrinhos como produto cultural, como patrimônio, como acervo de um arquivo. E esse arquivo, assim como aquele arquivo lá da Suécia, ele tem o objetivo de proteger, de incentivar a pesquisa e promover uma série de ações patrimoniais, para levar aquela imagem dos quadrinhos que a gente muitas vezes nem pensa nela, de ser um produto importante para se entender a própria sociedade. Não é apenas uma diversão, não é apenas uma leitura fácil, e olha que ler quadrinhos não é tão fácil quando as pessoas pensam, mas afinal, um objeto, um patrimônio importante a ser conservado, pesquisado, né, e cuja importância ela tem que ser constantemente, eu vou dizer, reivindicada. Né, reivindicada. A gente reivindica certo status para os quadrinhos, que embora às vezes ele já tenha em alguns lugares, em outros ele não tem. Um exemplo da presença dos quadrinhos no museu, uma exposição que teve no Louvre. O Museu do Louvre tem um apreço muito grande pelas histórias em quadrinhos. Eles não têm um acervo de história em quadrinhos dentro do museu, mas eles já utilizaram originais de histórias em quadrinhos em exposições. Aqui tem uma exposição de 2018, organizada junto com artefatos arqueológicos. Essa exposição, ela chama Arqueologia em Bulhos, Arqueologia em Quadrinhos, que seria mais ou menos isso, é realizada na Petit Galerie. Petit Galerie é uma galeria dentro do Louvre, chama Petit Galerie, mas ela é enorme, né? Tudo no Louvre é grande, não tem nada pequeno lá dentro. Aonde se tem exposições temporárias, podem durar 3, 4, 6 meses. E uma dessas exposições vai ser essa exposição, que é muito interessante, que ela traz de forma muito didática arqueologia, utilizando artefatos arqueológicos e histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, aqui tem, numa imagem acima, você tem um elmo espartano, ao lado dele tem um esboço dos 300 de Esparta de Frank Miller, né, inspirado nesse elmo espartano. Né? A exposição toda, ela busca fazer um contraponto entre arqueologia e história em quadrinhos, trazendo os arqueólogos dos quadrinhos, por exemplo, trazendo cadernos de anotação de arqueólogos que se parecem com histórias em quadrinhos. Então, assim, foi uma exposição muito rica e, inclusive, pode ser visitada no site do Louvre de forma virtual. Ela ficou arquivada de forma virtual lá para quem quiser ver como ela foi profunda. E uma exposição muito rica, muito bonita, e que a gente não imagina que poderia acontecer, né? Porque a história em quadrinhos no Museu do Louvre, o Museu do Louvre, ele não apenas organizou exposições, como ele produziu. Desde 2005, o Louvre, a editora do Louvre, junto com uma editora francesa, que é muito conhecida lá, que é a Futurópolis, lançou uma coleção de histórias em quadrinhos baseadas no Louvre. Aqui tem algumas capas de algumas dessas histórias. No Brasil, a gente tem Guardiões do Louvre publicado, muito bom, por sinal, uma história em quadrinho maravilhosa, é uma viagem no Louvre mesmo, super interessante, né, que tem elementos da própria história do Louvre, não apenas das obras que estão presentes lá. E até 2021, né, eu tenho dado até 2021, foram produzidos 20 álbuns de história em quadrinhos, todos eles com referências ao Louvre, uma parceria entre essas duas editoras. Houve até a exposição dos 15 anos, uma exposição que durou acho que 2 dias, não tenho agora certeza, 2 dias dentro do Louvre, comemorando os 15 anos de parceria na produção de histórias em quadrinhos. Aqui, o Museu da Banda Desenhada de Bruxelas, né, o Museu dos Quadrinhos, né, Bande Dessinée é o nome que as histórias em quadrinhos têm em francês, Banda Desenhada em português de Portugal. Esse museu é um dos mais importantes museus do Ocidente. A gente vai ter muitos museus também do mangá no Japão, tá? Estou falando aqui só do Ocidente, e que tem um acervo fantástico, um arquivo fantástico, de histórias em quadrinhos, além de fazer uma promoção de uma série de eventos, publicam revistas, material pedagógico, visitas guiadas, trabalho patrimonial, que é Bruxelas,
adotou as histórias de quadrinhos como patrimônio, não é à toa. Esse museu completamente dedicado aos quadrinhos, se eu não me engano, ele foi criado na década de 80. É o primeiro, pelo menos no Ocidente, museu dos quadrinhos. E tem também o Museu de Quadrinhos de Angoulême. A cidade de Angoulême é uma cidade que fica no interior da França, e ela, perto de Bordeaux, mais perto de Bordeaux que de Paris, uma cidade do interior que se tornou a capital francesa dos quadrinhos. Tem gente que fala que é a capital mundial dos quadrinhos. A Angoulême realiza todo ano, no final do mês de janeiro, um festival. Esse ano foi o festival de número 53, não, 53 anos fazendo festivais, e a cidade inteira, ela para esse festival. Ele não é realizado apenas no museu. O museu é um dos lugares. Existe um complexo muito grande envolvendo a cidade toda, né, com relação aos quadrinhos. É uma cidade que recuperou sua vitalidade por conta das histórias em quadrinhos, né? Existia uma fábrica de papel em Angoulême, que era a fonte de renda da cidade, que fechou. E a cidade resolveu investir no festival de quadrinhos, para atrair pessoas, turistas. Começou como uma coisa pequena, se tornou uma coisa enorme, e hoje é um dos eventos mais prestigiados da França, inclusive com um apoio muito forte da, do Ministério da Cultura francês. Angoulême é uma cidade que praticamente ela se tornou a identidade cultural dela, são as histórias em quadrinhos. Você tem cursos de pós-graduação, você tem pesquisa, você tem incentivo à produção de novos artistas. É uma cidade que o ano todo, independente do festival, ela vive disso. E esse museu é um exemplo. Todo esse complexo que vocês estão vendo aqui, e não dá para ver tudo, é o Museu de Quadrinhos de Angoulême, que tem exposições o ano todo, monta grandes exposições, tem um arquivo muito grande de originais, tão grande que ele não foi todo inventariado, porque estão sempre recebendo muitos, não apenas de quadrinhos franceses, mas também de quadrinhos de várias partes do mundo, de vários continentes, né, da Ásia, da América, da África. É uma das maiores referências mundiais em termos de acervo, de produção cultural. Inclusive, eles fazem parceria com a Universidade de Bordeaux, se eu não me engano. Eles têm um trabalho de parceria de pesquisa e de patrimônio com as universidades. Então, assim, é um trabalho fantástico que vai muito além do espaço físico do museu. E aí, a gente vai chegar naquilo que deveria ser o início, mas eu tinha que fazer aquela parte primeiro, até para vocês poderem ter uma ideia mais ou menos do porquê que a gente está trabalhando com quadrinhos, tá? Os quadrinhos, desde o início, a produção deles, eles sempre tiveram um potencial pedagógico muito forte. Então, a gente está colocando aqui a partir do século XIX. Então, você tem eles sendo explorados, produzidos de forma a levar as pessoas discursos, normas, para poder trazer à luz coisas que as pessoas muitas vezes desconhecem sobre comportamentos desregrados, sobre política, né? Assim como a charge dos quadrinhos também foi utilizada para criticar governos, para poder criticar determinados dogmas religiosos, para criticar comportamento de determinados grupos, né? Enfim. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplozinhos de como os quadrinhos, de forma pedagógica, eles foram sendo usados a partir do século XIX. Isso aqui é um quadro, né? Existe uma sequência, os quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Então, quando você se comunica através de uma sequência, você tem uma história em quadros, em quadrinhos. Isso aqui é um exemplar da Attila Adelborg. Não sei se estou falando o nome dela direito. A Attila, ela começou a produzir livros ilustrados e histórias sequenciadas para poder fazer um trabalho de educação infantil. Ela trabalhou na educação infantil. Ela queria ensinar algumas regras básicas de comportamento e de higiene pessoal para as crianças. Então, ela começou a produzir esses quadros lá no finalzinho
essas histórias, né, sequenciadas lá no finalzinho do século XIX, 1896. Essa história aqui chama Pele Elegante. Né? Pele Elegante esse rapazinho que está com esse chapéuzinho esquisito em cima do muro ali, ele vai ensinando para as crianças normas básicas de higiene, para que elas possam estar asseadas, o asseio pessoal para as crianças, que é uma coisa bem interessante. A história é muito bem montada, né? Lembra aquelas cartilhas didáticas que existiam na primeira metade do século XX e que chegaram até a ser usadas ainda na segunda metade em algumas regiões. Aqui, um exemplo francês, que é La Semaine de Suzette. A Semaine de Suzette foi publicada de 1905 a 1960, é uma revista voltada para meninas. É uma revista voltada para meninas, meninas e adolescentes, e que vai ter contos, poesias, histórias em quadrinhos. Becassine estreou em La Semaine de Suzette, ela foi criada exclusivamente para essa revista. E essa revista, ela tinha um objetivo, que era normatizar os comportamentos femininos. Ela está educando as meninas de forma que elas possam ter um comportamento adequado para o gênero delas. Né? Então, essa é uma revista também que tem, junto com muitas outras revistas publicadas nessa época, que está ligada também a certos credos religiosos também. Não é uma revista religiosa, mas influenciada por certos dogmas religiosos. E essa revista ela fez muito sucesso. A gente vai ter no início do século XX, né, publicações são específicas para meninas, específicas para meninos, né, e todas elas, né, com objetivos normativos. Levar bom comportamento, levar ensinar, né, a criança a ser uma criança que a sociedade quer que ela seja. No Brasil, na mesma época, em 1905, a gente tem o Tico Tico, lançado aqui no Brasil, uma revista infantil, considerada a primeira revista com histórias em quadrinhos. Ela trazia fábulas, trazia textos e trazia muitas histórias em quadrinhos. Também o mesmo objetivo daquela revista lá da Semaine de Suzette, para disseminar normas de comportamento entre meninos e meninas, porque o Tico Tico não tem exatamente um público específico de acordo com o gênero. Tanto menino quanto menina era leitor dessa revista. E muitos adultos também, né? Dizem que o próprio Rui Barbosa, ele lia o Tico Tico. Ele comprava toda semana, todo mês, agora não lembro da periodicidade que a revista tinha. Nos Estados Unidos, nos países europeus também, a gente vai ter uma produção muito grande de histórias em quadrinhos, geralmente voltadas para o público infantil e juvenil com objetivos pedagógicos. Aqui tem um exemplo de uma revista que foi publicada na Alemanha, essa não falo alemão, não vou arriscar, mas publicada na Alemanha, na primeira metade do século XX. A gente teve revistas publicadas no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, pela editora Ebal, que investia muito em histórias em quadrinhos, em álbuns de quadrinhos, sobre história do Brasil, história mundial, né, sempre numa perspectiva bem conservadora, né, a história que era contada na época, na verdade, reforçando aquilo que se tinha nos livros didáticos, ensino de ciências, biografias de grandes personalidades, inclusive práticas esportivas. Você vai ter todos os tipos. Aqui tem alguns exemplos. Você tem Estados Unidos, 1946, falando sobre a história dos Estados Unidos. É um clássico, você pode encontrar online para poder baixar, se quiser. Você tem a história sobre a aventura da eletricidade, ensinando, falando sobre eletricidade. Uma revista que é muito interessante mesmo, inclusive seria um objeto excelente para uma pesquisa, que é essa Heróis Negros, que foi publicada em 1947 nos Estados Unidos. Você pode encontrar ela para baixar na internet. Você tem sobre esporte, você tem sobre combate em incêndios. Essa coleção Ciência em Quadrinhos foi produzida no Brasil, foi traduzida para o Brasil, tem também várias delas aqui. E a gente tem aí
os quadrinhos biográficos, né? Aqui tem um quadrinho da Ebal, que é falando sobre Fernão de Magalhães, a história de Fernão de Magalhães. Você vai encontrar sobre a abolição da escravidão, Dom Pedro I, independência, Bonifácio, patriarca. Se você for procurar, a Ebal, inclusive, ela disponibiliza essas revistas no site dela. Você consegue fazer lá o download, né, dessas histórias em quadrinhos para poder ver como é que elas são. Mas você vai falar assim, mas essas histórias trazem uma versão muito conservadora da história e tudo mais, mas até por isso elas são legais. A gente poder fazer um contraponto, poder comparar como se ensinava a história, como se eram contadas as biografias, como a ciência era apresentada lá na década de 40, de 50, de 60, com o que a gente tem hoje, já é um trabalho que é bem significativo, até para a gente poder entender como as coisas mudaram ou não mudaram, né? Pode ser que não tenham mudado de lá para cá. E a gente pode fazer aqui os quadrinhos, trazer os quadrinhos para se fazer uma história da educação brasileira. Eles estão presentes na educação brasileira, no fazer da educação brasileira. A gente tem uma produção muito grande de quadrinhos institucionais, quadrinhos produzidos pelo próprio governo, ou pelos governos regionais, né, estadual, municipal, para poder tratar de determinados temas. Aí eu trouxe alguns aqui desses, né, o Cezinho é um dos mais antigos, ele é de 1947, é um quadrinho voltado para as crianças, é um quadrinho educativo, é um quadrinho que vai divulgar o trabalho que o SESI faz. Né? O Cezinho, inclusive, tem versões dele mais recentes, né, que foram publicadas, para falando sobre vários temas, né? Inclusive temas de interesse da comunidade. Tonico e Petrolino é um quadrinho institucional que foi feito pela Petrobras, em 1967, para falar sobre o trabalho da Petrobras, era distribuído gratuitamente e fazia propaganda do regime militar, da ditadura militar. Né? E foi impresso na época Rio Gráfica, era distribuído em postos de gasolina e chegou a ser levado para escolas também. Esse quadrinho aqui, talvez algumas pessoas ela conheçam também, é um quadrinho institucional. Na verdade, esse quadrinho, ele surgiu de um personagem chamado Sugismundo. O Sugismundo, ele foi criado e lançado pela editora, a editora Abril em parceria com o Ministério da Saúde, e você tinha vídeos do Sugismundo, tinha curtas, desenhos animados dele, e ele é o camarada que não gosta de limpeza, não gosta de asseio, né, e as histórias deles vão em cima disso. Ele lidera um daqueles lemas famosos da época da ditadura militar, que esse aqui, povo desenvolvido é povo limpo. É aquela ideia do desenvolvimento que vai ser muito trabalhada no regime, durante a década de 70, principalmente. Eu lembro que quando eu era criança, a minha quando a gente queria fugir do banho, brincava, estava correndo, não queria tomar banho, a minha mãe chamava a gente de Sugismundo. Sugismundo, né? Você tá igual o Sugismundo. É um personagem muito popular naquela época. Dá para você encontrar vídeos dele no YouTube, inclusive ele foi tema de algumas questões da Olimpíada de História deste ano, da Unicamp. Aqui são uma série de quadrinhos institucionais que são mais atuais, né? Você tem quadrinhos da Turma da Mônica, tem quadrinhos falando sobre a questão do assédio eleitoral, da Lei Maria da Penha, sobre a questão da justiça, né? Quadrinhos produzidos pelo Ministério da Justiça. Esses quadrinhos institucionais, né, a Ziraldo também produziu muito quando era vivo, esses quadrinhos institucionais, eles têm uma pegada pedagógica e eles têm um discurso, né? Discurso que que vai variar de acordo com a época em que eles são produzidos, né? E com a direção que o governo estadual, federal, municipal tem naquele momento. Eu fiz essa explanação toda para trazer para vocês os quadrinhos como um objeto que deve ser explorado, principalmente na história. Eu, particularmente, acho que a história tem muito a aproveitar com as histórias em quadrinhos. A gente pode trabalhar temas diversos.
Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com histórias em quadrinhos como fonte, objeto e fonte. Eu trabalhei quadrinhos da década de 40 nos Estados Unidos, trabalhei o movimento feminista na França a partir de uma história em quadrinhos na década de 70, década de 80, e o trabalho com história em quadrinhos não é não é menos, vamos dizer assim, não é menos proveitoso, ou não é inferior a qualquer outra fonte. Até porque a gente não usa apenas as histórias em quadrinhos, elas são uma fonte e a gente usa outras fontes para cruzar, para obter informações. Então, elas são um caminho que a gente pode tomar para poder chegar a outras informações, outras ideias, outras hipóteses. E até hoje eu não me lembro de ter me decepcionado com alguma pesquisa ou algum trabalho que eu tenha feito usando histórias em quadrinhos. E aqui eu deixei em algumas das referências que eu vou usar aqui nesse trabalho. Uma coisa que eu ia falar, esqueci, a gente tem que entender as histórias em quadrinhos também como lugares de memória, tá? Por quê? Porque muitas vezes você vai ter, numa história em quadrinhos, tanto mais antiga quanto contemporânea, elementos da memória individual e coletiva presentes ali. Você consegue ter acesso a isso. Porque, afinal de contas, as pessoas que fazem quadrinhos, elas trazem uma certa experiência de vida e usam essa experiência para produzir o material que a gente consome. Então, existe um certo diálogo entre o quadrinho e a realidade, e as histórias em quadrinhos acabam se convertendo em lugares de memória também. Né? Então, eu agradeço a paciência, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada.